Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um tutorial do Computer Brasil Info. Hoje nós vamos aprender a como criar uma máquina virtual e entender o que é uma máquina virtual. Bom, na ciência da computação, máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional que executa programas como um computador real, ou é também chamado como processo de virtualização. Então, você pode utilizar esse termo máquina virtual ou também processo de virtualização ou somente virtualização. Para servidores, utiliza o termo VM, que é Virtual Machine, né, em inglês. Então, máquina virtual ou virtualização, não importa. Uma máquina virtual ela pode ser definida também como uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real, tá? Então, assim, a IBM ela define uma máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e esta é totalmente independente, vamos dizer assim, né? Isolada e protegida também. Outro ponto interessante é que na atualidade as máquinas virtuais se tornaram de extremamente utilidade. Por quê? Tem empresas que possuem um servidor e nesse servidor de base Linux, vamos dizer, tem a necessidade de implantar um Windows Server, por exemplo, para que os usuários consigam fazer um acesso remoto para acessar um outro sistema. Então, dentro de uma máquina física, você instala esse software, no qual você consegue instalar outros sistemas operacionais. Isso se torna muito prático mesmo. Imagina se para cada sistema operacional você tivesse uma máquina física. Então seria um absurdo, né? Tantas máquinas que teria. Tendo a virtualização disponível, já tem tantas máquinas, imagina se não tivesse, né? Então é isso, pessoal. Virtualização ou máquina virtual é simples assim, tá? Na teoria. Mas vamos lá partir para a prática, como criar uma máquina virtual. Então, como vocês viram aqui, eu tenho o Oracle VM VirtualBox, é o programa que nós vamos utilizar hoje. Na descrição desse vídeo vou deixar disponível o link para vocês fazerem o download. Então, clicando no link, vocês vão ser direcionados para esse site, o site oficial do VirtualBox. Façam o download conforme a plataforma do sistema operacional de vocês. Tá? Vou utilizar aqui do Windows. Depois de fazer o download, execute o programa, instale o programa e depois de instalado ele vai aparecer aqui na área de trabalho esse atalho. Tá? Depois que tudo estiver certo, tudo pronto, clique nesse ícone. A primeira etapa é criar um nome para essa máquina virtual. Então eu vou criar aqui um nome fictício, Você pode colocar qualquer nome se vocês quiserem. Eu vou colocar o Windows 7 64 bits, que é a versão que eu vou instalar aqui na minha máquina, tá? O tipo é referente ao tipo de sistema operacional que é. Se é Windows, Linux, Mac, você vai escolher, tá? Vou utilizar Microsoft Windows. Versão, se é a versão do sistema operacional, você pode escolher também. Vou utilizar o Windows 7 64 bits. Cliquem em próximo. Tamanho da memória. Essa parte aqui é muito importante. Muita atenção. A VirtualBox recomenda utilizar 512. Por quê? Se você tem uma máquina de 4 GB de memória, você precisa, além de iniciar o seu Windows que já está na sua máquina, além de executar outros programas, você designando aqui a memória para sua máquina virtual, depois que você finalizar a instalação da máquina virtual, vai precisar de memória também para fazer o carregamento dessa máquina virtual. Então, se você colocar, por exemplo, 1 GB aqui, vai ser, se você executando essa máquina virtual, é como se a sua máquina física tivesse 3 GB, não 4. Então, o tamanho recomendado da memória é 512. Eu vou deixar 512 porque eu não vou utilizar muita coisa nessa máquina virtual. A não ser que você tenha um computador com muita memória
e vai utilizar essa máquina virtual para executar jogos ou software que exige um pouco mais, aí fica a teu critério, tá bom? Estipulando aqui o tamanho da sua memória RAM, você clica em próximo. Disco rígido. Eu vou clicar aqui em criar um novo disco rígido virtual agora, porque eu não quero utilizar um disco já existente, eu não tenho nenhuma máquina virtual pronta. Se vocês tiverem uma máquina virtual já instalada, pode utilizar esse disco virtual para compartilhar com essa máquina virtual que você está criando agora. Ou se você não quiser acrescentar nenhum disco virtual também, você pode selecionar. Eu vou criar um novo disco virtual de 25 GB, que é o recomendado, tá? Nessa opção tipo de arquivo de disco rígido, não vou entrar em detalhe, tá? Mas eu vou seguir a recomendação aqui do VirtualBox, que é o VDI VirtualBox Disk Image, né? Então deixa selecionado e clica em próximo. Armazenamento em disco rígido. Vocês podem ler depois com mais atenção, mais tranquilidade aqui, que se refere. Eu vou selecionar dinamicamente alocado, tá? Próximo. Aqui você vai confirmar, né, o nome da sua máquina virtual e também a capacidade do seu disco virtual. Vou deixar 25 GB. Se você tem muito HD aí para disponibilizar, você pode também aumentar, né, o seu HD virtual. Vou deixar 25 GB. Clica em criar. Pronto. Criamos aqui, né, a configuração básica da nossa máquina virtual. Agora, o que precisamos fazer? Precisamos de uma mídia de instalação. Após você ter em mãos a sua mídia de instalação do sistema que você deseja, coloque no teu computador essa mídia, tá? E depois que você colocou, basta clicar aqui em iniciar. Clicando em iniciar, essa máquina virtual ela vai ser inicializada e posteriormente ela vai procurar a mídia de instalação. Estamos aqui iniciando. Pronto, o Windows já está carregando os arquivos, né? Então, dependendo da sua máquina, esse processo pode demorar alguns segundos, né? Para quem tem computadores com SSD como o meu, é super rápido. Mas para não alongar muito o vídeo, eu vou dar uma pausa. A gente nos encontramos na próxima etapa, tá bom? Pronto, já estamos na segunda etapa. Aqui você pode escolher o idioma, né, a ser instalado, formato de hora e moeda, teclado ou método de entrada. Vou deixar tudo em português, Brasil. Avança. Clique aqui em instalar agora. Beleza. Essa mídia de instalação que eu tenho me dá 6 versões do sistema operacional Windows 7, tá? Você pode escolher o que você tiver aí, né? Geralmente, se a mídia ela é de uma versão, não aparece essa lista para vocês. No meu caso, eu vou colocar o Windows 7 Professional 64 bits. Então, se você tem se você tem uma mídia igual a minha e quiser selecionar também o Windows 7 Professional 64 bits, fiquem à vontade, tá? Ou pode selecionar outras versões aqui disponíveis. Clicando, avança, né? Aceita os termos de licença. Clica aqui em personalizado avançada. Agora nós vamos alocar esse espaço no disco. Clica rapidamente aqui em formatar, né? Para ele já dar uma geral nessa partição e avançar. Bom, esse processo aqui todo mundo já conhece, né? É um processo de formatação normal, tranquilo, muita gente já conhece. Pode demorar e levar 15 a 20, 30 minutos, dependendo do seu computador. Então, é basicamente isso. Não tem muita burocracia em criar uma máquina virtual, é muito simples. O que demanda mesmo é você ter uma máquina que tenha aí memória RAM, uma quantidade legal para você criar 1, 2, 3 máquinas virtuais, executá-las, várias dessas máquinas ao mesmo tempo, né? Você não vai ter nenhum problema de lag ou de travamento.
Então, agora é só aguardar essa etapa, né? Finalização da instalação do sistema operacional do Windows, né? Ou do sistema que você estiver instalando. Então, nos encontramos na próxima etapa. Pronto, já estamos na próxima etapa. Aqui nós vamos colocar o nome do usuário, né, na nossa máquina. Você pode colocar o seu nome ou qualquer nome fictício, fica ao critério de vocês, tá? Depois que colocou, avançar. Se quiser colocar senha ou dica de senha, aí fica também ao critério de vocês, tá? Se tiver a chave do produto, mas eu acho nem tão interessante colocar, porque a gente vai fazer só um teste, né? Mas se quiser licenciar essa máquina virtual também pode, tá? Avançar. Vamos as configurações recomendadas. Ajusta o horário, se o horário estiver errado, dá uma olhada se está tudo correto. Avança. Que tipo de rede você está utilizando? Rede doméstica, de trabalho, pública? A rede doméstica, que é o meu caso, tá? Espere estabelecer conexão. Já está finalizando as últimas configurações, né? Pronto. Bem-vindo ao Windows 7 Professional. Nós já instalamos o sistema operacional em nossa máquina virtual. E você consegue efetuar qualquer procedimento nessa máquina virtual como se fosse real, como eu expliquei no começo do vídeo, né? Ela é uma máquina no qual você consegue fazer as mesmas tarefas de uma máquina física. Se utiliza o termo máquina virtual porque ela não é física, né? Mas você consegue fazer tudo que você realiza numa máquina física. Aqui está nosso sistema. Aí vai precisar instalar seus programas, né? Conforme a necessidade de vocês. Geralmente eu gosto de colocar os ícones aqui na área de trabalho. Todos esses ícones, né? Fica mais fácil acessar algumas configurações que pessoalmente para mim é mais interessante, né? Você consegue abrir aqui, ó. Vocês reparam que o disco reservado é de 24.8, 25 GB. Ele detecta a gravadora, tudo normal como fosse uma máquina real. Para vocês verem quão interessante é a configuração de uma máquina virtual. Então, pessoal, é isso que nós queríamos apresentar para vocês, né? Uma videoaula explicativa. Por isso que levou um pouco mais de tempo, né, para editar o vídeo. Um vídeo um pouco longo, mas fica aí a dica, né? Oracle OVM VirtualBox, o programa que nós utilizamos nessa videoaula de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí em gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal também, porque periodicamente estaremos postando novos vídeos. E gostaria aí de agradecer a audiência de vocês por estarem junto conosco. Comente também se você tem alguma opinião, um outro programa similar ao VirtualBox também que seja bom, que nós podemos futuramente aí realizar um tutorial desse programa que vocês estão recomendando, tá? O canal é nosso, fica à vontade de opinar, dar a sua dica. Estamos aí para evoluir no conhecimento e também na verdade. Estamos firmados aqui na verdade, compartilhando com vocês um pouco que nós sabemos, tá? Muito obrigado. Também no Facebook temos aí Computer Brasil Info, tá? facebook.com/Computer Brasil Info. Curte nossa página, fica por dentro das informações que estaremos postando, né, sobre tecnologia. Muito obrigado novamente. Até a próxima.